Dupla de ataque. Dupla de ataque. E aí, galera, bem-vindos a mais um Dupla de Ataque. Toda semana eu e o PVC estamos por aqui nessa tabelinha, batendo essa bola, falando muito de futebol. Inclusive no feriadão, na Páscoa, a gente está por aqui também porque tem bola rolando. Então a gente tem muita coisa para falar sobre essa semana, sobre esse final de semana. Você tá aí, né, aproveitando o feriado. Então dá uma moralzinha, deixa o seu like aqui pra gente nesse Dupla de Ataque. Tá cheio de chocolate, se entupindo de chocolate. Então limpa o dedinho, não vai sujar a tela. Mas não deixa de dar seu like e de se inscrever também aqui no canal do Futebol Globo CBN, youtube.com/Futebol Globo CBN. Se inscreve, fica por dentro de tudo que tá rolando nas nossas transmissões também que estão por aqui no YouTube. Avisa para todo mundo, dá para acompanhar futebol, dá para acompanhar as transmissões do Futebol Globo CBN aqui também no YouTube. Então se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, conta para todo mundo e deixa seu like que eu vou rolar a bola pro Dupla de Ataque de hoje. O Campeonato Carioca continua nesse final de semana, tem bola rolando, mas eu vou destacar o jogo de sábado, já desse sábado, Vasco e Bangu. Isso porque esse campeonato está sendo importante principalmente para Vasco e Botafogo, que estão reformulando o elenco, fazendo uma reconstrução mesmo, não só no time, né, no clube, novas diretorias, novos treinadores. Está sendo fundamental essa parte do Campeonato Carioca para ir incorporando esse elenco, para ir evoluindo até chegar na Série B. Porque esse sim é o grande objetivo, tanto do Botafogo quanto do Vasco, conseguir a classificação, voltar à primeira divisão no ano que vem. E o que a gente viu do Vasco no último jogo contra o Fluminense deu uma animada no torcedor cruzmaltino, pelo menos mostrou alguma evolução ali no segundo tempo, merecia até ter vencido o clássico contra o Fluminense, porque o Tricolor no segundo tempo não foi tão bem. E é essa a resposta que o Marcelo Cabo está buscando justamente, ver o time evoluindo, né, a cada partida. E o que ele teve já nesse último jogo? O Laranjeira foi testado no segundo tempo como um meia, não exatamente como centroavante, e foi muito bem nessa função. O Bruno Gomes deu alguns passes muito bons, inclusive ele que começa a jogada, né, do primeiro gol do Vasco. Teve o Andrei tentando chute fora da área, mas também participando das jogadas. No segundo tempo entrou o Figueiredo. Enfim, esses garotos principalmente estão mostrando que serão muito úteis para o Vasco nessa temporada. É claro que os experientes são fundamentais. O Leandro Castan, o próprio Cano, que voltou a fazer gols, fez o primeiro na temporada, é um jogador fundamental para o clube, porque é o artilheiro, é quem bota a bola na rede, e como ele não tem outro no elenco do Vasco, então bom que ele esteja em boa fase. Esses mais veteranos, digamos, ou mais experientes, serão mais cobrados. São eles que vão ter que segurar um pouquinho a pressão, mas é bom que os jovens, aos poucos, sem precipitação, consigam ir amadurecendo no elenco do Vasco. Por isso, contra o Bangu, eu acho que o Marcelo Cabo pode ter mais respostas. Isso vai ser muito importante para a sequência da temporada, principalmente para o Campeonato Brasileiro. Ainda que esteja distante aí essa classificação para as semifinais, o Vasco vai precisar de alguns resultados. Mas seria ótimo, porque aí você tem um confronto mais nivelado, você pega adversários de mais qualidade e isso te dá ainda mais respostas, dá ainda mais condições de saber em que nível está o elenco. Acho que Vasco e Bangu, o adversário é mais frágil, é um time que não está bem no Carioca, o Bangu, mas é uma oportunidade das coisas darem certo, de melhorar também o moral do time, que já está um pouco mais elevado depois do jogo contra o Fluminense, daquele segundo tempo. É mostrar que a equipe está evoluindo, quem sabe para chegar nessas semifinais, mas para estar de fato amadurecendo esse elenco para a disputa da Série B, para quem sabe conseguir essa vaga aí na primeira divisão do ano que vem. Atlético e América parecem ter voltado a fazer em Minas Gerais o clássico mais importante, porque hoje são os dois times mais fortes de Minas, com o Cruzeiro brigando para tentar chegar às semifinais, para evitar o vexame de ficar fora dos 4 melhores pelo segundo ano seguido. O América já venceu o Cruzeiro e agora enfrenta o Atlético neste final de semana. O Atlético com Cuca tentando sua segunda vitória e o América tentando mostrar que pode ser mais forte do que o Galo. Vale a lembrança de que da última vez que o América foi campeão, em 2016, ele venceu o Atlético em 2 jogos, tendo como herói no segundo jogo Danilo Barcelos, hoje no Fluminense. Semana que vem tem data FIFA para as seleções femininas de futebol, ou seja, duelos amistosos, confrontos importantes, não para a seleção brasileira. Por conta dos números da pandemia aqui no Brasil, os piores
de todo momento, de todo mundo, inclusive o pior momento da pandemia, não tem a menor condição da seleção brasileira fazer jogos amistosos, trazer outras seleções para o Brasil, inclusive risco para as jogadoras. É por isso que apenas atletas que atuam no futebol brasileiro foram convocadas. E além disso, a CBF cancelou os amistosos que aconteceriam provavelmente contra a Noruega. A seleção brasileira fará apenas um período de treinos na Granja Comari, ou seja, não vai ter confronto com outras seleções que estão ali no top 10. Essas sim vão se enfrentar, não contra a seleção brasileira, porque nesses países a pandemia já está sob controle ou num momento muito mais tranquilo do que aqui. Então, por isso, elas vão poder se preparar para os Jogos Olímpicos. Até na minha colinha aqui, todos os jogos que vão acontecer nessa próxima semana. Inglaterra enfrentando França e Canadá, Estados Unidos enfrentando Suécia e França, só a seleção que está ali no top 5. Holanda pegando a Espanha e a Austrália. E a Austrália, além da Holanda, também enfrenta a Alemanha. Todos esses jogos, esses confrontos de altíssimo nível, preparando essas seleções para os Jogos Olímpicos que estão confirmados já no meio do ano. Enquanto isso, a seleção brasileira vai ficar treinando na Granja Comari. Tudo bem, dá para recuperar ali, para pensar na questão da forma física, algo que a Pia fala muito, ela quer mais intensidade, uma preparação física melhor, vai poder observar essas jogadoras de perto, vai trabalhar a ideia de jogo, beleza, mas não com as principais atletas que não vão estar disponíveis nesse período, nessa semana. Só tem mais uma data FIFA até os Jogos Olímpicos em junho, a princípio tem amistosos marcados contra o Japão em Tóquio, se houver condições de ter amistosos nesse período. Então, a falta de controle, o descontrole na pandemia aqui no Brasil, nessa dificuldade que nós tivemos de controlar a pandemia, de vacinação, enfim, todo esse momento muito difícil que o Brasil está passando, influencia também na preparação da nossa seleção para os Jogos Olímpicos de Tóquio. As outras seleções estão largando na frente. Thiago Alcântara é a cara do futebol globalizado. Jogador que nasceu em Bari, na Itália, filho de brasileiro, cresceu parte da sua infância em São Paulo e no Rio de Janeiro, mudou-se para a Espanha em Vigo. Jogou no Barcelona, na Espanha, embora nascido na Itália e crescido no Brasil. Jogou no Bayern de Munique da Alemanha e agora está na Inglaterra. E joga pela seleção da Espanha, embora tivesse optado pela nacionalidade brasileira. Foi a CBF quem não quis, naquela época, final dos anos 2000, convocar jogadores que estivessem no exterior. E por isso ele optou pela nacionalidade espanhola. Apesar de ser o filho da globalização, Thiago Alcântara não conseguiu até agora se firmar como jogador do Liverpool. E a sua falta de consistência nesta etapa da carreira atrapalha o Liverpool a brigar por uma posição, pelo menos, na Champions League. Semana que vem tem a volta da Champions League, agora a fase de quartas de final, só jogão pela frente. E eu destaco, claro, a reedição da final da última temporada, da decisão entre Bayern e PSG, agora na fase de quartas de final. Caíram no sorteio nesse confronto e a gente vai ter já na quarta-feira a primeira partida na Alemanha, na Arena de Munique. O Bayern, que tem um desfalque importantíssimo, Lewandowski, que foi o grande astro da última temporada, eleito o melhor do mundo, está fora, se machucou atuando pela sua seleção nas eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo nessa semana, 4 semanas fora, então nada de Lewandowski nessas duas partidas. Agora, o PSG, por outro lado, tem o retorno do Neymar, já atuando pelo Campeonato Francês, recuperado de lesão. Nesse ponto, o PSG está na frente. E os dois clubes têm confrontos importantíssimos nesse final de semana. O PSG é líder do francês. O segundo colocado é o Lille, com o mesmo número de pontos. O PSG é líder no critério de desempate. E os dois times se enfrentam nesse final de semana. No alemão, o Bayern também é líder. O Red Bull Leipzig está em segundo, 4 pontos só atrás. Os dois se enfrentam também nesse final de semana. Ou seja, confrontos decisivos, confrontos diretos já nesse final de semana, para na quarta-feira PSG e Bayern se enfrentarem por essas quartas de final da Champions League. O momento é diferente do que foi a decisão da última temporada. O PSG vem de bons resultados, o Bayern com esse desfalque importante. Agora que vai ser um jogão, eu tenho certeza. Então, quarta-feira, Bayern e PSG. Estou esperando um jogo bem equilibrado para essa primeira partida na Alemanha.
Final de semana de clássico em Londres, Arsenal e Liverpool, dois clubes que tentam entrar na zona de classificação para a Champions League com extrema dificuldade. O Liverpool, depois de ganhar o título após 30 anos de jejum, agora nas últimas 10 partidas do campeonato inglês só ganhou 3. Verdade que recuperou-se no último jogo contra o Wolverhampton e depois descansou 2 semanas espalhando seus jogadores por seleções nacionais. O Arsenal não perde há 4 partidas desde que caiu contra o Manchester City. Pelo campeonato inglês, são 4 jogos sem derrota, embora tenha sofrido derrota na Europa League, para a qual está classificado também para as quartas de final. O jogo tem um ponto importante: a dificuldade histórica do Liverpool vencer em Londres. No século XXI, o Liverpool ganhou só 2 vezes. Uma em 2012 com um gol de Luís Soares e uma em 2016 com 2 gols de Philippe Coutinho. 4-3, 2 gols de Coutinho, para você ver como faz tempo. Já que estamos falando de Champions League, vou contar uma história de um confronto que também vai acontecer nessa fase de quartas de final entre Manchester City e Borussia Dortmund. Dortmund, o time do Haaland, a grande sensação do momento, esse menino de 20 anos que está fazendo gol adoidado, está chamando a atenção nessa edição da Champions League. E a história envolve a possibilidade do Haaland ser torcedor do Manchester City. Pelo menos é o que a imprensa internacional vem especulando essas últimas semanas por conta desse confronto. E tem uma explicação. O pai do Erling Haaland, que se chama Erling Haaland, Haaland pai, Haaland filho, já jogou no Manchester City entre 2000 e 2003. Tem um carinho muito grande pelo clube inglês. Inclusive, as fotos em que o Haaland aparece com a camisa do Manchester City são camisas do pai dele quando era atleta do time, que aliás, em 2000 o Haaland estava nascendo. Vai fazer 21 anos agora em 2021. Vocês estão velhos, eu não tô não, mas enfim, o Haaland era criança, o pai dele jogava pelo Manchester City e ele tem algumas camisas até mais velho, já adolescente, mas vestido com a camisa de um dos clubes que o pai dele jogou. Há outras fotos também do Haaland com outras camisas de clube em que o pai dele atuou, que era um volante, mas a especulação é que a torcida dele seja para o Manchester City. E ainda tem uma outra história que envolve a possibilidade do City contratar o Haaland. Desde que o Agüero anunciou a saída dele, o City a imprensa estaria especulando aí, a imprensa inglesa, de que o City vai fazer uma proposta pelo Haaland. O Guardiola não quis falar disso na entrevista, disse que ele é adversário na quarta-feira, mas claro, enalteceu as qualidades do Haaland, mas ele pode, quem sabe, na próxima temporada, estar vestindo a camisa do City. Será que ele é torcedor do City mesmo? Essa é uma história boa para esse confronto de quarta-feira, mais um jogão Manchester City e Borussia Dortmund pelas quartas de final da Champions League. Michael Thomas é uma espécie de Basílio do Arsenal, porque em 89 o Arsenal estava há 18 anos sem ganhar o campeonato inglês. O escritor Nick Hornby, torcedor do Arsenal, Gunner, descrevia assim, no seu livro Febre de Bola, o início da temporada 88-89. Ele dizia que torcia pelo Arsenal e assistia a jogos sem importância, ou que pelo menos não tem importância para a imprensa, há mais de 10 anos. Porque o Arsenal, campeão pela última vez em 71, em novembro já não tinha chance de título. Então, passar mais de 10 anos assim fazia com que acreditar no título fosse como acreditar em Deus. Você pode crer ou não crer, mas sabe que não tem nenhuma razão clara para justificar sua crença. A temporada 88-89 começou, no entanto, com o Arsenal muito forte e foi líder até março, quando o Liverpool, que ganhava tudo naquela época, superou o Arsenal. Na última rodada, o Liverpool tinha 3 pontos de vantagem. Na Inglaterra, a vitória já valia 3 pontos. O Liverpool tinha 2 gols de saldo a mais, o que obrigava o Arsenal a ganhar em Liverpool por 2 gols de diferença. Paul Merson fez 1-0 no começo da segunda etapa e o jogo se aproximava do fim quando Michael Thomas marcou de fora da área. O Arsenal foi campeão depois de 18 anos e Nick Hornby pôde finalmente justificar sua crença em Deus por causa de Michael Thomas. O Arsenal foi campeão com a mesma pontuação do Liverpool, com o mesmo número de gols do Liverpool, o mesmo saldo de gols do Liverpool, e foi campeão pelo número de gols pró. Valeu, PVC! Espero que você também tenha curtido o Dupla de Ataque dessa semana, os temas que a gente escolheu para trazer aqui para você. Então,
Comenta, dá uma ideia, quer dar uma sugestão, gostou de alguma coisa, deixa seu comentário aqui também e curte, né? Dá o seu joinha, dá um like pra gente, dá essa moral. Estamos aqui nesse feriadão falando muito de futebol. Espero que você tenha curtido de verdade, até porque aqui no nosso canal no YouTube não tem só dupla de ataque não. O Futebol Globo CBN tem várias atrações para vocês, inclusive as nossas transmissões agora aqui no YouTube. Então fica por dentro, já se inscreve no nosso canal youtube.com/futebolglobocbn, deixa o teu like, teu joinha, ativa as notificações, que aí você fica sabendo primeiro, fica por dentro de tudo que tá rolando. Saiu aqui no canal, você fica por dentro. E volta na semana que vem, que tem mais dupla de ataque toda semana por aqui, você já sabe. Aproveite a Páscoa, bom final de semana, bom feriado, fica em casa se puder, não vai dar mole nesse momento. E volta semana que vem, que eu e PVC estamos te esperando. Tchau, tchau, bom final de semana!